começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os crimes que impedem a extradição no Brasil. O artigo 5º determina que nenhum brasileiro pode ser extraditado, a não ser o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de drogas. Também não pode ser concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. E por que o Estado brasileiro não permite a extradição de estrangeiro nestes casos? Cabe ao Poder Executivo ou ao Judiciário reconhecer um pedido de extradição? Para falar sobre isso, nós recebemos no estúdio do Artigo 5º o professor de Direito Internacional, Tágore Figueiredo. Seja bem-vindo ao Artigo 5º. Queria que o senhor começasse falando. A Constituição, ela diz crime político e de opinião. O que caracteriza os crimes de opinião e os crimes políticos? Muito bem. Não há uma definição legal. Quando se trata de direito internacional, a situação fica um pouco mais complexa ainda, porque você tem vários países, todos soberanos, e cada um poderia trazer uma definição. A legislação brasileira não tem uma definição específica para crime político de opinião, apesar da Constituição fazer essa referência. Aí nós ficamos à mercê da doutrina, da literatura jurídica e da jurisprudência. Há várias definições nesses dois campos. Todas elas convergem para o entendimento de que crime político ou de opinião seria aquele que cerceia, que regulamenta o exercício da atividade político-partidária, da atividade político-ideológica. E a Constituição de 88, ela foi a primeira a fazer referência a esse tipo de situação? Na verdade, não. Curiosamente, a Constituição Brasileira de 1934, que foi uma Constituição promulgada, inclusive, na época que o nosso presidente era Getúlio Vargas, que não chegou ao poder por eleição, justamente essa Constituição é a primeira Constituição brasileira que já faz uma previsão expressa da impossibilidade de se extraditar sujeito que cometeu crime de natureza política ou de opinião. E as outras constituições, ao longo do tempo, também vieram fazendo esse tipo de ressalva? As demais continuam fazendo referência. Essa é uma tradição de países republicanos, de países democráticos, como disse o próprio ministro Celso de Mello. Países democráticos têm essa tradição de preservar, de dar um espaço de garantia para a expressão das suas opiniões políticas, das suas opiniões ideológicas, da sua profissão de fé também. É compatível com o Estado democrático de direito que as pessoas sejam livres para expressar as suas opiniões. E a discussão sobre pedidos de extradição também está ligada à preocupação com a segurança em grandes eventos que atraem turistas do mundo inteiro. A ideia é adaptar a legislação para agilizar e facilitar o andamento desse tipo de processo. Nos próximos anos, o Brasil vai sediar grandes eventos, como a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. O que faz aumentar ainda mais a preocupação com a segurança no país. Pensando nisso, está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que altera as regras de extradição e de prisão preventiva de criminosos condenados no exterior. O objetivo é facilitar os processos e permitir, por exemplo, a deportação imediata de um torcedor que cometer um delito ou for um hooligan, pessoa que promove violência entre torcidas. Com isso, o Ministério da Justiça, que tem os meios de segurança pública nas suas mãos, formularia mais celeremente este pedido ao STF. De acordo com o secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, hoje o processo de extradição no Brasil é bastante lento. Em determinados casos pode-se chegar a meses de espera. E com este procedimento, o país terá condições de uma maneira célere de efetuar a prisão e adotar os procedimentos de extradição regular. E ainda de olho na segurança, o Brasil também já está integrando o banco de dados da Interpol aos bancos de dados das forças policiais dos estados. Isso vai permitir o país consultar se aquela pessoa tem alguma problemática internacional no momento da concessão do visto, no exterior, no momento da entrada do país nos aeroportos ou nos portos e também quando essa pessoa estiver dentro da nossa nação. Professor, de que forma ter acesso aos dados da Interpol ajuda nesse processo de extradição, na segurança do país? Há uma tendência no direito, nos dias de hoje, de se propiciar um ambiente de maior cooperação jurídica internacional.
Esse fenômeno chamado de interjurisdicionalização do direito significa que os países precisam trabalhar conjuntamente para combater a criminalidade organizada e a criminalidade espontânea, não organizada também. A integração de dados das polícias, das autoridades administrativas brasileiras com outros países é simplesmente importantíssima, porque dá celeridade à atuação profissional. Só é preciso separar o seguinte: essa cooperação jurídica internacional ela acontece por via de deportação, como foi citado na reportagem, por via da extradição também, agora também acontece por via da expulsão, que são conceitos diferentes. E a extradição ela tem uma característica diferenciada porque é o país estrangeiro que solicita ao Brasil que determinada pessoa seja enviada seja devolvida ao seu território para lá responder a alguma ação penal ou cumprir alguma pena. E no caso da deportação e da expulsão? A deportação e a expulsão são mecanismos diferentes. Elas acontecem quando a autoridade brasileira, no exercício da sua soberania, entende que a presença daquele sujeito é irregular ou é danosa aos interesses nacionais. O primeiro caso nós chamamos de deportação. O ingresso irregular ou a prorrogação irregular da estadia, no caso do sujeito, por exemplo, que ingressou nos nossos territórios sem obtenção de visto, ou o visto expirou, por exemplo, e ele permanece no território. Isso é deportação. A autoridade brasileira retira o indivíduo do território brasileiro. A expulsão acontece quando o indivíduo, estando aqui regularmente ou não regularmente, pratica algum ato que viola o interesse da soberania brasileira. Aí dá-se a expulsão, independentemente do outro país ter requisitado ou não. A decisão aqui é exclusiva da autoridade brasileira. Agora, se um torcedor comete um crime aqui, ele é julgado no país de origem, ele é julgado aqui, como é que funciona? Olha, aí o princípio da territorialidade penal, que é um princípio afeto ao campo do direito material e processual penal, reza o seguinte, que o local onde o sujeito cometeu o crime, a autoridade daquele local exerce a sua jurisdição, a sua autoridade jurisdicional ali. Então, o sujeito que pratica um crime aqui, em teoria, a não ser que seja uma exceção à regra, por regra geral, ele vai responder ao crime aqui. O que me parece que está sendo discutido nesse novo projeto é a possibilidade do sujeito ser expulso, ser levado de volta ao território de origem para responder a esse crime lá, o que seria uma mudança na situação como é hoje. E para ter um pedido de extradição, o país tem que ter um tratado bilateral com o Brasil? Muito bem. A extradição é aquele instituto que precisa da solicitação do país estrangeiro. Essa solicitação pode vir de um país com o qual o Brasil tem um tratado bilateral, o que facilita, o que define procedimentos administrativos e judiciais, mas quando não há esse tratado bilateral, a extradição pode se processar por tradição diplomática. O país envia um pedido de extradição para a autoridade judicial brasileira, que pode processar isso com base no compromisso daquele outro país de que vai haver um tratamento recíproco. Ou seja, que no futuro, caso o Brasil precise solicitar a extradição a um país estrangeiro, esse pedido tenha um tratamento similar ao que for dado aqui no Brasil. E o fato do estrangeiro aqui ter pedido asilo político ou refúgio interfere nesse processo? Interfere, isso muda totalmente, né? Nós já tivemos casos extremamente polêmicos aqui na justiça brasileira, que foram à grande mídia com muita frequência, justamente por isso. Porque havia pedido de extradição formulado por país estrangeiro ao Brasil, e o Brasil, naquele caso, ou em alguns casos, havia concedido o status de asilado ou de refugiado. Quando se concede esse status de asilo ou de refúgio, a extradição fica inviabilizada, ela não pode se processar. O Brasil não pode voltar atrás? O Brasil, ele não pode conceder a extradição. A questão de voltar atrás vai depender da autoridade que concedeu o status de asilado ou de refugiado. Há previsão na lei para que o Brasil possa voltar atrás, há previsão para que o Brasil possa revogar a concessão de status de asilado ou de refugiado. Mas aí seriam situações extremamente excepcionais e, em muitos casos, dependendo da conduta indevida do refugiado. Como, por exemplo, só a título de exemplificação, caso o refugiado resolva, depois de conseguir o status de refugiado aqui no Brasil, ele saia do território brasileiro sem comunicar às autoridades brasileiras. Aí o Brasil pode
revogar o status de refugiado. Ora, se ele está aqui pedindo a minha proteção, por que ele está em outro país agora? Será que o status... Se não precisa da proteção. Se não precisa, né? Então a lei tem previsões para que isso aconteça, mas é a exceção à regra. Como é que normalmente começa um pedido de extradição? Pressupõe sempre a necessidade de ter ocorrido algum crime? Sim, pressupõe a existência de um crime. É sempre o país interessado em exercer o seu direito de punir um cidadão que formula o pedido de extradição. Vamos supor que um indivíduo esteja aqui no Brasil e tenha cometido o crime no seu país de origem. Este país de origem requisita ou solicita à autoridade brasileira a sua extradição. Agora, como você mesmo enumerou, existem alguns requisitos. O primeiro é que tenha havido um crime, e aí tem que se entender com calma esse conceito, porque tem que ter havido o crime lá, mas que seja considerado crime também aqui. Há alguns crimes na legislação penal de alguns países que no Brasil não são considerados atividades criminosas. Nesses casos, o Brasil está impedido pela lei de extraditar a pessoa. Então, há uma necessidade de uma dupla identidade da atividade criminosa lá no país estrangeiro com a lei penal brasileira. E é levado em consideração também o tipo de punição que o estrangeiro vai receber no país de origem? Também. Há uma necessidade de que tudo seja muito similar. Tanto o cometimento do crime, considerar aquele fato como crime, como a forma de punição. Por exemplo, o Brasil não admite a prisão perpétua, não admite a pena de morte como regra geral, apenas como exceção. E o Brasil não admite penas cruéis, como tortura, por exemplo. Se no outro país isso for uma previsão legal, o Brasil também se vê impedido de extraditar. No caso da prisão perpétua, o que o Supremo Tribunal Federal brasileiro tem feito nesses casos é solicitar ao país estrangeiro o compromisso de que a pena a ser aplicada ao extraditando, a pessoa que vai ser extraditada, não ultrapasse o prazo máximo da lei brasileira, que é de 30 anos. Quando o país que solicitou a extradição se compromete a cumprir isso, a não puni-lo por mais de 30 anos, a não condená-lo à pena de morte, a não cometer pena, a não exercer o direito de punir fora desses limites brasileiros, aí nesses casos o Supremo Tribunal Federal tem concedido a extradição. E se mais de um país pedir a extradição de um preso? Sim, aí nós temos vários critérios para decidir, porque não dá para extraditar para os 2 países, para os 3 países ao mesmo tempo, é um extraditando só. Então tem que se definir, e a lei traz alguns critérios, qual é o país que tem a prioridade. Por exemplo, em qual local, o país em cujo território o crime foi cometido tem a preferência. Se foram 2 crimes em 2 territórios, o país cujo crime, em cujo lugar o crime foi mais grave. Se a gravidade for similar, aí você vai olhar qual país que pediu primeiro. Tem vários... É bem detalhado. É bem detalhado. E no próximo bloco, vamos tirar dúvidas sobre extradição. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o professor de Direito Internacional, Tágore Figueiredo, e conversamos sobre os crimes que impedem a extradição no Brasil. Publicado na década de 80, o Estatuto do Estrangeiro prevê 2 situações que permitem a extradição em caso de crime político. Quando o fato constituir principalmente infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal. Professor, o Estatuto do Estrangeiro é anterior à Constituição Federal. Ele vale mesmo assim ou mudou alguma coisa? Vale, não tem grandes problemas o fato de uma lei ser anterior à Constituição. Como a primazia é da Constituição, a supremacia é da Constituição, o que o jurista faz é verificar se aquele artigo, aquele parágrafo, aquele inciso está em conflito com a Constituição. Se estiver em conflito, nós dizemos que aquela norma não é recepcionada pela Constituição. Mas não há grandes discussões sobre a receptividade desta lei específica em relação à Constituição de 88. Portanto, ela continua valendo. Agora, a gente está falando aqui dos crimes que não permitem a extradição. E quais são os que permitem? Aí fica a gente usa o critério invertido, né? Então, a regra geral é que todos os crimes, em teoria, os chamados crimes comuns, né, são passíveis de extradição. Existem alguns limites para essa concessão. Por exemplo,
O prazo da pena não pode ser superior, o prazo do cumprimento da pena não pode ser superior a 30 anos, como nós já havíamos discutido. Esse crime não pode estar prescrito, ou seja, é aquilo que popularmente nós falamos de caducar, né? A punibilidade também não pode ter sido extinta, como, por exemplo, sujeito que já tem uma idade muito avançada e, de acordo com a legislação de um ou de outro país, já não poderia mais responder. Então, há esses limites, mas, em tese, todos os demais crimes são passíveis de extradição. E nas ruas as pessoas têm dúvidas sobre a extradição. Vamos à primeira pergunta. Eu gostaria de saber se o Brasil negar a extradição de uma pessoa que cometeu um crime lá fora, se ele vai ficar aqui no Brasil solto, preso, o que vai acontecer com ele? Dr. Tagore. A legislação brasileira fala da prisão preventiva durante o processo de extradição. A legislação brasileira prevê, portanto, como regra, que o indivíduo fica preso enquanto espera o processo de extradição tramitar. Muitos juristas têm se posicionado contrários a essa norma, no entendimento de que, no Brasil, a regra geral é que a prisão seja para cumprir uma pena. E o sujeito, durante um processo de extradição, ele não está respondendo a um processo penal, ele está apenas aguardando para ver se vai ser extraditado ou não. Então, já há casos na jurisprudência brasileira em que o indivíduo responde ao processo de extradição em liberdade. Todavia, isso tudo acontece no território brasileiro. Somente depois de se terminar o processo de extradição, caso ele seja positivo para o Estado que o requereu, aí sim o extraditando será enviado ao país estrangeiro. E se o Brasil negar o pedido, ele fica aqui no Brasil, vivendo como um cidadão, o que acontece com ele? Aí ele fica no Brasil, né? Existem vários caminhos, né? O principal deles é que ele solicite no Brasil autorização para permanecer, ao argumento de que, se ele voltar para aquele país, se ele voltar para aquele território, ele vai ser preso. E aí a autoridade brasileira tem a discricionariedade de conceder a sua situação jurídica, normalizar a sua situação jurídica aqui no Brasil. Agora, se ele sair do Brasil, ele pode ser preso, mesmo que ele não vá para o país de origem. Mesmo que ele não vá, porque, como a gente falou no início do programa, há instrumentos de cooperação jurídica internacional, como, por exemplo, a Interpol, e se o país que solicitou a sua extradição tiver um acordo com outros países, ele pode não voltar para aquele país especificamente, mas ele vai para outros com quem há uma triangulação e ele acaba sendo preso lá. E nós temos mais uma pergunta. Eu queria saber se toda a extradição passa pelo Supremo. Professor, tem sempre que passar pelo Supremo? Tem, essa é a regra aqui no Brasil. A Constituição Federal dispõe assim, que todos os pedidos de extradição passem pelo Supremo Tribunal Federal. Somente após a decisão do Supremo Tribunal Federal, da qual não caiba mais recurso, aí sim a pessoa poderá ser extraditada para o país de volta. Isso não precisa ser necessariamente a regra em todos os países. Eu estou dizendo que aqui no Brasil essa é a regra. E a extradição normalmente começa e termina no STF? Na verdade não. Há vários componentes da estrutura burocrática brasileira que participam nesse processo. Como, por exemplo, o próprio Ministério das Relações Exteriores, que faz esse trabalho de diálogo com as autoridades estrangeiras. O Ministério da Justiça também, principalmente nos pedidos nós chamamos de pedidos de extradição ativa, né, que é quando o Brasil está solicitando a extradição de alguém que está no exterior, passa pelo Ministério da Justiça também. Então há um envolvimento de várias autoridades brasileiras nesse processo. Agora, o fato do Brasil não conceder extradição por crime político ou de opinião é considerado um avanço em termos de direitos humanos? É considerado um avanço, é uma coisa da qual os brasileiros podem se orgulhar. O Brasil privilegia a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de profissão de fé. Claro, há limites para isso, mas a regra geral é que isso seja possível. E a extradição, em caso de crime político, seria tolher essa liberdade, seria impedir que o indivíduo seja livre para expressar sua opinião política. O Brasil, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com a nossa tradição republicana e democrática, não se coaduna com esse tipo de performance. Então, se o brasileiro cometer um crime de opinião, um crime político lá fora, o Brasil também não pede a extradição? Como é que é? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque não há nenhum registro.
Em teoria, o Brasil não está impedido de solicitar a extradição, como os países estrangeiros não estão impedidos de solicitar a extradição. Caberá à autoridade judicial dizer se o crime é de natureza política ou não. Aí a gente vai ter que estudar o caso concreto mesmo. Nós temos uma pergunta justamente sobre brasileiros que cometem crime no exterior. Vamos conferir. Eu gostaria de saber o que acontece quando um brasileiro comete um crime no exterior e volta para o Brasil. Como que ele pode ser punido? Como é que fica, professor? O direito penal e o direito processual penal brasileiros prevêem uma série de situações em que o indivíduo, mesmo estando fora do território brasileiro, possa ser processado pela autoridade brasileira. O indivíduo que pratica um crime no exterior e vem para o Brasil, ele tem que tomar cuidado para que não esteja naquelas situações de exceção. Como regra geral, entretanto, o Brasil não extradita brasileiros. Essa é a regra geral. Se um país estrangeiro requer a extradição de um brasileiro, as chances são enormes de que o Brasil vai negar, porque há apenas algumas pequenas exceções a isso. O Brasil não extradita porque o Brasil está impedido de retirar do seu próprio território um súdito que seja brasileiro. E aí ele vai cumprir a pena aqui ou ele fica livre aqui? Como é que fica? Uma coisa não está relacionada à outra. O fato dele não poder ser extraditado não significa que ele não vai ser punido, que ele não possa ser punido. Se ele se encaixar naquelas outras situações em que o Brasil pode julgá-lo, o Brasil poderá fazê-lo aqui também. Professor, e se o extraditando tiver dupla nacionalidade, como é o caso do Salvatore Cacciola? A Itália não extraditou. Como é que fica nessa situação? É bem interessante porque se o sujeito tem dupla nacionalidade, você tem que raciocinar como sendo um indivíduo vinculado a dois países ao mesmo tempo. No caso do Cacciola, por exemplo, ele tem cidadania italiana, ele tem nacionalidade italiana e o erro dele foi justamente sair do território italiano, né? Ele foi para o Principado de Mônaco achando que ainda estava em território italiano e aí as autoridades locais avisaram a autoridade policial e processou-se a extradição. Você veja que o sujeito que tem dupla nacionalidade, ele pode não ser extraditado do país onde ele está. Vai depender da lei local. A Itália, por exemplo, não extradita os seus próprios cidadãos. O Brasil não faz. Se o sujeito é ítalo-brasileiro e vai para a Itália, por exemplo, ele está seguro. Em teoria, ele está seguro lá. Mas aí acontece o mesmo que alguém que tem o pedido de extradição negado aqui no Brasil, se sair do Brasil... Exato. O sujeito é brasileiro, por exemplo. Exato. Ele não vai ser extraditado do Brasil, mas ele sai do Brasil e vai para outro país com o qual não haja nenhum vínculo. Aí é a grande chance dele conseguir voltar para o lugar para onde ele não queria voltar. Agora, a gente já falou aqui da situação da legislação brasileira e italiana. Como que é geralmente nos países? Eles também têm essa previsão legal de não extraditar por crime político e de opinião ou varia muito? Olha, é muito difícil uma resposta que englobe todos os países. Nós temos hoje no mundo quase 200 países. É uma tradição de países democráticos, é uma tradição de países onde os indivíduos tenham liberdade de expressão política, liberdade de expressão das suas opiniões. É uma regra nesses países. Agora, professor, a legislação brasileira já prevê mudanças aí. Mas o senhor acha que ela é atual, ela é correta ou precisa realmente ter adaptações porque o mundo vem mudando ao longo dos tempos? Eu gosto quando essa pergunta é formulada porque ela me dá a oportunidade de dizer uma coisa importante sobre o direito e a sociedade. O direito é uma manifestação social. É impossível que o direito se coloque à frente da sociedade. Isso é impossível. O direito sempre acontece como consequência das decisões sociais. Então, nós nunca vamos conseguir uma lei que esteja à frente da sociedade, que seja uma legislação de vanguarda. Ela sempre vai vir como decorrência das transformações sociais. O que a gente tem que evitar é que o direito seja muito atrasado em relação à sociedade. A legislação brasileira, em sentido amplo, a Constituição, as leis infraconstitucionais brasileiras, são dignas de orgulho, porque há significativos avanços nesse sentido. Garantia aos direitos humanos, a proteção à liberdade de opinião, à liberdade de expressão política, de manifestação político-ideológica. Agora,
sempre se pode melhorar, sim, se é a sua pergunta. Há espaço para melhorar. Nós podemos melhorar, por exemplo, na celeridade do processo. Há avanços, o Ministério da Justiça, por exemplo, tem trabalhado em parceria com a autoridade judiciária brasileira e com o Ministério das Relações Exteriores para haver uma melhor divisão de tarefas. Isso já é fruto do trabalho de equipe interministerial, para haver uma melhor sinergia e o processo de extradição ser mais célere. Esse é talvez o ponto fundamental para ser melhorado nos dias de hoje. É assim, com certeza. Só para a gente encerrar aqui, o fato do Brasil negar alguma extradição pode causar algum constrangimento político? Aí nós estamos saindo do direito indo para o campo político, e o constrangimento, as dificuldades de natureza política sempre podem haver, né? Porque toda vez que um pedido é formulado e é indeferido, a parte que o formulou tende a não ficar satisfeita, né? Poxa, se ela pediu é porque ela acreditava que era correto. Mas aí o direito não pode se misturar muito, né? As decisões devem ser estáveis. E são decisões soberanas. São soberanas, porque aí a decisão é da República Federativa do Brasil. Outro país não pode interferir. Da mesma forma como o Brasil também não poderá interferir em decisões de outros países. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Professor Tagro Figueiredo, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada. E você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.